Então, uma boa noite a todos aí, sejam bem-vindos à nossa aula síncrona do dia 29 de maio, nossa terceira semana da disciplina de Programação Web 3, aqui no curso técnico em Informática para a Internet do Instituto Federal de Três Corações. Para começar, vamos dar uma olhada aqui na semana 3. Vou compartilhar minha tela. Pessoal, se vocês fiquem à vontade, tá? Se quiser me interromper, levanta a mãozinha aí. Pode levantar a mão e interromper a aula, não tem problema não, para fazer perguntas, tá? Na semana 3, eu dou um passo importante dentro do Data Tables e no processo de cadastrar, né? O material didático está aqui, online, né? Etapa 3 aqui, vocês têm as outras etapas também, mas aqui na etapa 3 você tem o Data Tables, que eu já tinha falado em aulas anteriores, síncronas, né? Na aula síncrona, e o cadastrar. Que o Data Tables, na verdade, ele faz parte do listar, tá bom? Da etapa 2 aqui, mas eu puxei ele para a etapa 3, que seria uma maneira da gente melhorar o nosso processo. Hoje a gente vai ver principalmente o cadastrar e algumas coisas que não tem aqui dentro desse meu material, tá? Talvez até eu edite colocando aqui como uma informação extra, algo nesse sentido aí para o pessoal. São coisas que a turma anterior já tinha perguntado para mim, não tinha no material, e aí eu falei na aula síncrona e acabei não tendo tempo de fazer uma edição do material. Então, eu vou fazer a edição de forma direta aqui, eu acho que fica mais fácil, tá? Hoje, o que nós vamos fazer é um cadastro, certo? E quando a pessoa cadastrar, a gente vai fazer a validação desses dados, antes dele entrar, propriamente dito, dentro da nossa base de dados. Dica que eu dou para vocês: vai começar a trabalhar, sempre você já abra o PHPMyAdmin. O nosso era teste aula, né? Era isso, teste aula e clientes. É claro, pessoal, que o exemplo que eu estou dando na aula síncrona é diferente do exemplo que está nas videoaulas, nessas videoaulas que estão aqui em cima. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer as videoaulas, tudo bem? Porém, aqui na aula síncrona, eu tento com um exemplo um pouco diferente, tá? E incutindo novidades que às vezes não tem dentro das videoaulas comuns, tá? É como se fosse um plus para que a pessoa possa assistir às videoaulas posteriormente, tá bom? Bem, feito isso, acessando aqui, é muito importante que você venha aqui na parte de cima, na estrutura, para poder enxergar toda a estrutura de cadastro, tá? A partir daí, vamos... eu acho que era localhost escola 25, né? Escola 25, acessar o dashboard aqui, tem o dashboard, tudo bem, mas na aula passada a gente tinha feito o listar, né? Isso. Correto, pessoal? Aí vocês entenderam? O listar, alguém fez em casa esse exemplo, deu certinho. Show, valeu. Hoje nós vamos fazer umas coisas bem interessantes aqui. Eu vou fazer o cadastro e, se der tempo, a gente vai adiantar um pouquinho, tá? Fechou. Entenda, Arthur. Vamos lá. Primeira coisa, a grande vantagem, deixa eu abrir o Visual Studio.
Então, nós estamos nesse listar aqui, ó, né? O listar, se vocês repararem, ele está nesse formato, né? Vamos imaginar que eu quisesse colocar o topo no meu listar, o menu também, né? E eu tenho o rodapé, né? Para ficar do estilo desse dashboard aqui, ó. Do estilo nesse estilo aqui, certo? Tudo bem que ali é clientes, certo? A gente não, na escola a gente não tem clientes, mas imagine que a gente fosse fazer algo nesse sentido aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho o topo, aqui eu tenho o menu, e aqui na parte de baixo, acho que eu não coloquei o rodapé, né? Esse dashboard não tem o rodapé, mas se quiser pode colocar o rodapé. Bom, vamos dar uma olhada na estrutura desse index dash, né? O index dash, se vocês olharem ele aqui, o que ele faz? Ele abre o topo, abre a lateral, abre a parte principal e abre o rodapé, tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no rodapé. O rodapé só está fechando o HTML, tá? Lembraram disso? Ó, Alt Z, ele só executa o script. Esse script, o bundle aqui, a gente vai utilizar ele, principalmente na aula, se der tempo, na aula de hoje. Provavelmente vai dar tempo. A gente vai utilizar desse script aqui. Isso aqui é para ícones, tá? Tudo bem. Então, vamos fazer da seguinte maneira. O meu listar, eu já caio aqui na conexão, depois a gente já faz a seleção dos nossos clientes e tal. Tem aqui a inserção, né, do doctype, por aí vai indo, e já cai aqui direto no body, né? O que a gente pode fazer? Posso fazer o seguinte, o meu listar, nesse caso aqui, eu posso fazer assim, ó. Eu vou jogar. Era uma maneira bem simples de explicar para vocês a importância de separar as áreas do nosso site. Eu vou criar, então, em vez de ser listar, tá? Eu vou criar um arquivo aqui que vamos colocar como listar, underline. É sempre bom a gente colocar assim, ó, clientes, underline, listar, tá? Aí tudo que for de clientes fica naquele local, fica classificado. Se você fosse editar, você vai colocar clientes, underline, editar. Fica mais fácil de achar, inclusive aqui dentro do... Então, a organização dos arquivos é muito importante. Eu tenho um listar aqui. Posso fazer da seguinte maneira. Eu posso abrir o meu PHP, fechar ele aqui, e aí eu posso colocar aqui o include 11 de abrir a view topo, a view lateral. Em vez de ser a view principal nesse local aqui, eu posso colocar o arquivo que não está dentro do view, que é o listar.php. Tá? Então, posso fazer dessa forma aqui. Tem outras maneiras também, certo? Essa aqui foi uma maneira que eu fiz para mostrar que o arquivo ele fica pequenininho, tá? Mas ele vai chamar esse arquivo listar que está aqui nesse local. Vamos ver o resultado? Então, eu venho aqui no meu dashboard. Se eu colocar listar, aliás, clientes, underline, listar.php, ele vai executar. Ele incluiu, tá vendo? Só que ficou esquisito, né? Essa barra aqui, o listar, ele deveria começar aqui do início.
Por que ele não começou? Ele não começou do início, porque se a gente olhar na nossa estrutura do dashboard, salvar isso aqui, na nossa estrutura do Index Dash, você tem o principal. Vamos dar uma olhada no principal? O principal, ele tem esse espaço no main aqui, ó. Ele tem esse espaço que é importante, né? Tem até algumas classes aqui que são importantes para poder permitir aquilo lá. Então, esse pedacinho aqui, a gente pode copiar e pode colocar tanto ou aqui no listar, direto aqui no listar, ou você pode colocar ele aqui, por exemplo. Só que, é claro, você tem que fechar o PHP aqui e abrir ele aqui. Porque esse main aqui, eu preciso, tá? Eu preciso dele. Vamos dar uma olhada aqui, vocês vão perceber que agora ele vai ficar certinho. Ó. Esse listar registro também ficou estranho, né? Ficou na parte de baixo de tudo. Por causa da estrutura, ou porque eu não fechei, tá? Deixa eu tirar esse... É porque ele vem aqui e ele vem numa nova estrutura, tá vendo, pessoal? Então, vamos fazer da seguinte maneira. Onde está esse body aqui, ó? Para ficar igualzinho, eu vou copiar essa dívida aqui, tudo isso aqui, ó. Vou copiar direto aqui para o listar, ó. Fiz isso daqui e no meu... esse aqui eu posso tirar. Não precisa fazer isso aqui, não. Vamos dar uma olhada como que ficou? Não precisa ter medo, tá, gente? Está trabalhando com o computador, não esquenta, deixa as coisas aparecerem, né? Você vai ajustando aí de acordo com a necessidade. Tá funcionando meu Data Tables, né? Deixa eu ver se tem alguém. Opa, o Samuel. Ô, Samuel. Boa noite. Então, ó, coloquei os nossos registros ali. No lugar aqui onde está o listar registros aqui, eu coloquei aula síncrona, eu já vou criar um botãozinho aqui, que é o de cadastrar, tá? Então, vamos já partir para o nosso cadastro. Tem um botão aqui, posso até aproveitar esse botãozinho. Ele está como... Dá uma olhada aqui. Eu vou colocar um link mesmo, estilo link aqui na frente. Vou colocar um A aqui. Vou colocar aqui cadastrar. Tá? E aqui eu vou chamar de cadastrar, tá bom? Então, só coloquei um botão, BTN Primary. Caso eu quisesse um botão menor, você pode colocar BTN SM, tá? Fica um botão menorzinho. Ele deve ficar na parte de baixo, mas não tem problema não. Ah, não, tá certo. Ficou aqui, ó. Então, eu tenho um botãozinho cadastrar aqui, certo? Quando eu clicar nesse botãozinho cadastrar, ele vai tentar abrir o arquivo cadastrar.php que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, vamos lá.
vamos criar agora o botãozinho cadastrar, a estrutura do cadastrar. Vamos aqui, cadastrar.php. Bom, o processo de cadastrar precisa de praticamente 99,9% das informações que entram dentro da base de dados, a gente vai utilizar de input, tá? Uma ou outra informação vem por API, que é, por exemplo, se você digitar um número do CPF, ele vai encontrar o CPF. Então, tem que estar muito bem montado. Beleza, Arthur. Tudo bem. Então, a estrutura do cadastrar nossa tem que estar muito bem montada aí para evitar que os dados entrem de forma desorganizada, tá? O que nós vamos fazer aqui? Vou fazer da seguinte maneira. Você já tem um material que eu mostro desde aqui no começo, ó. É um exemplo bem simples, onde eu incluo o topo, incluo a lateral também, e um main comum, tá? Um main aí bem simples. Podemos fazer algo assim, parecido com o que está aí no próprio material. Eu vou vir aqui, vou abrir o meu PHP, vou incluir, não preciso incluir conexão, tá? Vou só incluir a view do topo, vou incluir também a view da lateral, não vou incluir o principal, porque o meu é o principal, propriamente dito, concorda? O próprio cadastrar é o principal. Vou fazer, por enquanto, só isso aqui. Muito bem. Feito isso, já me deu toda uma série de opções aqui, né? A IA que eu passei para vocês, ela já ajuda bem a gente nesse processo, porque ela sabe que a gente está usando o Bootstrap, né? Já criou um pré-formulário aqui, com opções de label também, né? Vamos deixar... Vamos deixar até aqui, ó. Vamos colocar só essa div do nome. Beleza, eu vou fechar a div e vou fechar o formulário. Vamos dar um Ctrl S. Vamos ver como é que ficou o nosso cadastrar, tá bom? Beleza, ó. Cadastrar cliente, já apareceu ele nesse local aqui. Né? Tá bem... Pegou toda a área, né? Depois eu vou mostrar como que a gente pode ir ajustando isso daí. Espera aí que eu acho que tem alguém aqui. Vamos lá. Vamos criar o nosso formulário de acordo com o que está na nossa estrutura do banco de dados. Então, eu tenho o nome, tenho o CPF, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o meu cadastrar, eu posso fazer da seguinte maneira. Antes, eu vou usar uma classe aqui que... Deixa eu dar uma olhadinha como poderia ficar melhor, tá? Eu vou fazer o seguinte, no meu form, eu vou colocar uma classe que eu uso do Bootstrap, que faz o seguinte, eu vou falar aqui, por linha, G3, e eu vou fazer o seguinte, eu vou já usar com vocês o Need Validation, tá? Esse Need Validation é aquilo que eu mostrei para vocês, quando você clica, ele fica vermelhinho embaixo, mas já eu explico aonde que ele atua, tá? Bom, a Action, ela é extremamente importante, tá? No formulário. Essa Action é o que vai
processar o cadastro. Então, geralmente, aqui na Action, a gente coloca o nome processa, que é uma pasta que a gente sempre cria para isso, e eu vou chamar de processa CAD clientes. Um exemplo, tá? O método de envio vai ser por método post. Aqui eu já estou usando, isso aqui não precisa, porque eu já coloquei ele aqui em cima, tá? E eu estou falando para não validar o meu formulário. Como assim, Rogério, não validar o formulário? É porque a validação vai ser feita pelo Bootstrap, tá? Vocês vão ver já já. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho essa div aqui, para trabalhar com aqui essa parte invalid feedback faz parte do needs validation também. Então, processo de validação aí. Eu vou ali está usando MB3. Na verdade, eu vou colocar aqui coluna MB3. Deixa eu dar uma olhada como que ficou aqui para poder continuar, pessoal. Ainda não. Tá. Bom. Vou fazer o próximo. Deixa eu dar uma olhada aqui qual que é o conteúdo. Então, nome, CPF, CEP, nome. Aqui, CPF. Sempre, tá? Coloque o for como CPF. O ID, CPF em minúsculo. CPF também no name em minúsculo. Já já vocês vão ver por que isso aqui é importante, porque os dados vão por esse ID aqui, tá? Por favor, insira o CPF. Vamos fazer o próximo. Faltando, acho que uma div aí, pessoal. Deixa eu depois ajustar isso aí. Que é o CP, é o CEP. O CEP da pessoa. O CEP também, quando a pessoa digitar o número do CEP, ele vai achar a rua, tá? Quero ver se eu faço isso ainda na aula de hoje. Vamos colocar aqui o CEP. CEP. Por favor, insira o CEP. Só ver aqui. Beleza, só que tá um debaixo do outro. Eu quero colocar um formulário melhor. Faltando. Fechei a div aqui. Acho que eu preciso passar para div class. É o container fluid. Só que eu não preciso desse restante aqui, não. Trabalhando com MT. Ó. Deixa eu ver se ele já deu uma melhoradinha. Só fazer um teste. Aí ele já coloca para a gente.
precisava não. Isso aqui eu vou colocar aqui. Fechadinho aqui. É sempre assim, pessoal. Às vezes você abriu, já fecha a div, tá? Vê como é que ficou. Deu uma melhorada, puxou um pouquinho para cima, mas eu ainda tenho outras coisas que eu posso. 3. B mesmo. Ou é MD? Acho que é MD. Beleza. Tá. Lembrando, viu que eu coloquei aqui do lado, certo? Lembrando o seguinte, que nós temos 12 colunas, tá? Então, quando eu venho aqui, é qual M, não é MB não, é MD, tá? D de dado. Então, aqui eu posso colocar 5. A somatória, pessoal, somatória disso aqui tem que dar 12, para ficar certinho na nossa janela. Então, 5. O CPF pode deixar desse tamanho, o CEP eu vou colocar 4. Ou eu posso... Vou colocar 4 aqui. Vocês vão perceber que agora ele vai pegar a linha toda, ó. Tá vendo? Daqui, toda aí a linha. Aí vocês podem fazer do jeito que achar melhor. Pode colocar 6 aqui. Colocar 3 aqui, tá? E aqui, ó, você pode colocar endereço. Vamos ver se endereço tem no nosso banco de dados. Então, ó, depois de CEP, endereço, número, bairro, cidade. Endereço. Dado que a às vezes... Olha lá, tem que fechar aqui, tá? Endereço. Número. Fechar a div aqui também. Número. Bairro. Ela não fechou aqui. Vamos fechar agora a cidade. Falta só o estado. Fechar. Organizadinho, né? Vamos ver como que ficou a nossa telinha de cadastro. Então, tá lá, nome, CPF, CEP, endereço, número, bairro, cidade, estado. Tá aqui. Modificado e criado, você não vai colocar, porque isso aqui nós vamos ter que salvar de forma automática, tá? Uma coisa importante também é prestar atenção se o campo é nulo ou não. Teoricamente, se o CEP aqui está nulo, então você não vai requerer. Você vai tirar o required daqui da frente. Estão entendendo? Porém, como eu quero trabalhar com validação depois,
vocês, eu vou manter obrigatório todos os nossos campos. Certo? Bom, depois que você coloca todos os campos, no caso do estado, eu quero que selecione o estado. Então, você não vai usar o input como texto, tá? Eu já tenho aqui, eu vou usar o select. Então, eu já tenho todos os estados. Vou pegar uma cola minha aqui. Então, nesse local aqui, vou colocar o select. Tá? Que aí já tem todos os estados direitinho. Às vezes dá problema na formatação, tá, gente? O select às vezes não fica legalzinho, mas eu não vou mexer com CSS hoje, não. Vou dar uma olhada aqui para ver como ficou. Não, mas ainda ficou legalzinho, ó. Tá? Fechou. Falta agora a gente colocar o botão de cadastrar, né? O envio de dados. Então, vamos colocar aqui um botão dentro do form, tá, gente? Nós ainda estamos dentro do form. Posso vir aqui, nessa parte de baixo, vou colocar 2 BRs. Lembra que o BR é para pular a linha? Vou colocar 2 BRs, e aí ele já me dá a opção de botão, só que eu não vou usar esse aqui da IA, não. Eu vou utilizar... não pode. Nesse caso aqui, em vez de ser listar, ele está voltando para o listar. Então, se eu não quiser cadastrar, se eu clicar no voltar, ele lista. Vamos dar um Ctrl S para ver como ficou. Um botão é azul, o outro é cinza. Tá lá. Botão cadastrar azul e o outro cinza. Se eu clicar no voltar, ele vai voltar para o listar. Na verdade, o nosso era clientes listar, né? Listar é a parte do meio. Clientes listar. Tá. Vamos fazer isso. Então, clientes listar. Olha, praticamente não tem nada de PHP aqui, né, gente? Só a inclusão das partes do HTML que eu fiz pelo PHP. Quando eu clicar no botão de processar, né, de salvar ou cadastrar o usuário, ele vai tentar abrir este arquivo aqui. Então, se eu vier aqui, cadastrar, quando eu clicar no botão cadastrar, ele vai tentar executar o processo CAD clientes, certo? Tentou executar. Rogério, por que apesar de você ter colocado que é requerido, ele executou, né? Ele passou por cima? Porque eu tenho aqui a opção no validez. Se eu tirar essa opção daqui, ó, salvar, vocês vão perceber que agora, quando eu clicar no cadastrar, ó, ele executou também. Mas espera aí, acho que eu tenho que tirar esse outro daqui também. Soltar a classe aqui. Ctrl S. F5. Ó, ele exige preenchimento do campo, tá? A gente vai, por enquanto a gente vai executar assim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cadastrar alguém. Depois eu ensino formatação também de CPF, tá? Formatação de CEP. UAA. Bairro teste. Cidade teste. Vou colocar qualquer coisa aqui. Então, quando eu clicar aqui no cadastrar,
Agora ele executa o processo, mas eu não tenho aquele arquivo criado. Então eu vou criar aquele arquivo. Se vocês olharem, é o que eu fiz aqui nesse primeiro ponto do material didático dessa semana. Só que eu só coloquei o cadastrar, a aula está um pouquinho além, tá? No processando cadastro, que é o próximo cadastro, vocês vão perceber que eu tenho essas opções aqui, ó. Tá? Agora, eu preciso do PHP, porque praticamente ele vai executar todo o meu processo, tá? No material didático, vocês estão trabalhando com criptografia, então não esqueçam de trabalhar com hash. Aqui eu não estou trabalhando. Para descriptografar aqui, né, para criptografar a senha que a pessoa digitou aí, caso tenha. Bom, é o mesmo processo. O que eu vou fazer aqui? No processo a cadastrar, eu não tenho aqui uma pasta dentro do dashboard chamada processo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar essa pasta. Processo. Só que o processo ficou dentro do assets. Ela tem que estar dentro do dashboard. Ó. Movi. Criei o processo, setinha para baixo, significa que está aberto o processo. Vou, para não errar o nome, né? Eu vou copiar esse nome daqui, clicar aqui no sinalzinho de mais e colar o nome aqui, ó. Então, ele vai executar isso. Tá bom? E vai executar essa informação aqui. Esse arquivo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, como aqui a gente vai trabalhar muito com PHP, que é a parte de processamento, eu tenho que incluir a conexão. A minha conexão, se vocês separarem, ela está dentro do assets. Só que eu estou dentro do processa, tá? Isso é coisa nova. Ó, a minha conexão... Peraí, pessoal, acho que alguém entrou aqui. Tá. A minha conexão está dentro da pasta assets. E o meu arquivo está dentro do processo. Para mim poder chegar ao meu conexão, eu tenho que sair da pasta processo, tá? Como é que eu faço para sair da pasta processo? Eu coloco pontinho, pontinho, barra. Aí, ele sai da pasta processa, entra na pasta assets e abre o arquivo de conexão, tá? É esse daqui, ó. Se quiser, a gente pode fazer um teste, vou liberar aqui esse eco conexão para vocês verem que ele vai conectar no sistema. Vamos fazer isso aqui, ó. Vem aqui, mesmo que eu clique no cadastrar, ó. Ó, Proce, CAD, clientes. Não deu erro, acho que eu não salvei. Aí, ter dado a mensagem. Vamos tentar agora. Vamos voltar aqui. Também que eu não tirei a opção lá. Aí. Conexão bem sucedida. Então, está funcionando direitinho. Caso muita gente se perde nesse momento aqui, tá? Deixa desse jeito aqui, ó. Não tenha medo do erro, não. E aparece esse erro, tá? É só dar uma olhada, ó. Falou que é diretório, você pode ter certeza que você esqueceu de sair do diretório para entrar em outro, tá? Sair de uma pasta para entrar em outra pasta. Então, é só colocar pontinho, pontinho, barra, e aí eu fiz a minha conexão. Bom, o próximo passo agora é pegar os dados que vêm do formulário. Então, o que você vai fazer? Ele já dá uma dica aqui, ó, verifique se o formulário foi enviado, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma... Ele já dá todo... Como ele sabe, ele já montou a estrutura para mim, tá? O bom da IA é que ela... Antes você tinha que digitar tudo, né? Mas ela percebeu, ela sabe onde que está ligando,
os arquivos, então quando você vai trabalhando, você vai deixando ela mais inteligente. E para a gente poder ganhar tempo, eu vou explicar o processo para vocês, né? E vou simplesmente dar um tab aqui e vou usar essa estrutura principalmente do try-catch, tá? Vamos lá. O que ele fez? Isso aqui é uma das possibilidades. Existem outras maneiras também que eu posso mostrar. Nesse caso aqui, ele obtém os dados do meu formulário. Então, ele vai pegar o nome. Eu estou criando uma variável chamada nome, onde essa variável chamada nome, ela vem através do método post. Então, se aqui é post, o meu cadastrar tem que estar com o método post. Tá claro isso? Não pode ser diferente. Os IDs e names, principalmente o ID aqui no caso, ó, tem que estar no nome, se possível, igual ao que está na base de dados. Não é obrigatório, mas é uma boa prática você deixar, certo? Eu poderia colocar ali nome 1, né? Não tem problema, não. Posso colocar aqui, se eu enviar nome 1 aqui, ó. Cadê o nome da pessoa? Aqui, ó. Se eu colocar um aqui, nem não vou usar ele agora, mas principalmente o ID. Colocou nome 1 aqui, ele vai receber aqui nome 1. Só que vai cair dentro de uma variável chamada nome, tá? Bom, é porque às vezes você tem vários, né? Você tem nome, esposa, por aí vai. Você pode dar outros nomes assim. Esse é um formulário mais simples. Nome 1, beleza. Coloquei nome 1, CPF, CEP, endereço, número, bairro, cidade. Faltou pegar o estado, estão vendo? Então, quer dizer, ela não é tão assim, né? Não faz tudo para a gente, não. Tem que ficar esperto, tem que ir olhando. Ó, post UF. Vamos só confirmar se no cadastrar aqui, ID, unidade federativa, certinho. Então, se está ali, beleza. O que eu vou fazer aqui? A partir daí, vocês viram lá em banco de dados uma série de queries de pesquisa, de inserção e por aí vai indo. Então, tudo aquilo que você viu em banco de dados, você pode utilizar aqui. Mas eu crio uma variável e jogo esse texto da query para dentro de uma variável, tá? Então, eu estou inserindo dentro da tabela minha clientes, porque aqui em cima eu faço conexão, para ficar claro, conexão com o banco de dados, que é teste aula. Mas eu não conectei a minha tabela clientes, certo? Não tem nada a ver com a tabela clientes aqui. Nesse caso aqui, eu já estou mandando inserir dentro da tabela clientes, porque eu estou conectado ao banco de dados. E aí eu vou fazer o seguinte. É muito comum, às vezes, você ver na internet, pessoas colocando essa variável neste local aqui. Mas não é uma boa prática. Você vê que até a IA pulou por uma questão de segurança, né? A gente faz da seguinte maneira: depois de cidade, eu tenho que colocar o F, porque ela esqueceu, né? E aqui também eu vou colocar 2 pontos do F. Isso daqui é como se fosse uma variável, tá, gente? Como se fosse uma variável. Então, esses dados que estão aqui, o que eu vou fazer? Eu crio uma variável, isso é praxe, chamada de STMT. Essa variável, ela vai ser igual ao quê? O que essa variável vai receber? Vai receber as informações do PDO. Que PDO é esse? O PDO, pessoal, é o que está dentro da conexão. É essa variável aqui. Existem locais que a pessoa coloca como com, tá?
criou a variável aqui em cima como com. Então, se colocou como com, você vai trabalhar lá como com. Se colocar aqui como PDO, você vai trabalhar embaixo como PDO. Eu não lembro como que eu fiz na aula, na aula gravada, mas não esqueçam que esse PDO vem daqui. O prepare é uma função que vai preparar esse texto que você colocou no SQL. Então, muito daquela de excluir, deletar, listado, select, por aí vai indo, sempre vai ter o quê? Um prepare. A gente viu isso no próprio listar. Acho que no listar, aqui eu fiz a seleção e eu preparei. Tá vendo? E eu preparei. Só que como eu não precisava de variáveis, porque eu não estou gravando, não estou fazendo nada, só executei a informação no listar. No caso do cadastrar, do processamento de cadastro, aí eu preciso vincular os parâmetros. Que parâmetros são esses? O nome que veio, que a pessoa digitou, está aqui. Veio do formulário, tá? Esse if server request método aqui é para ver se realmente está vindo por método post, tá? Se vier por método post, ele executa. Se não vier, ele vai falar que tem um erro aqui embaixo. Acho que ele colocou um else aqui, né? Colocado. Ele não colocou o else, mas você pode colocar um else ali falando que não veio do método, mas nunca vai ocorrer algo assim, só se alguém tentar hackear teu site. Bom, então aí, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Essas variáveis aqui, ó, essas variáveis que estão aqui, na verdade, elas vêm daqui de cima, ó. Estão entendendo? Aqui são os parâmetros que eu vou ter que colocar aqui. Nome, né? A função bind parameter faz essa junção para a gente, tá? Dentro da função do STMT, dessa variável STMT que a gente criou aqui, onde a gente vai executar. E aí ele vai dar uma mensagem para a gente. Ó, o cliente foi cadastrado com sucesso ou erro ao cadastrar o nosso cliente, tá bom? Falta um parâmetro, que é o F. Então eu tenho que colocar ele aqui, ó. Ele esqueceu de colocar. Vou dar um Ctrl S aqui e vamos executar, né? Vou voltar. Então, aqui, ó, Rogério, teste, cadastro. Então, tem aqui o CPF e tal. Vamos clicar no botãozinho cadastrar. Opa! Ó, variável nome 1 indefinida. Estão vendo? Deu algum problema aqui no nome 1 na linha 7, apesar da conexão ter sido feita. E aqui ele fala uma violação da coluna nome. Tá? Vamos, provavelmente, aquela alteraçãozinha que eu fiz. Nome. Ah, tá. Eu já sei por quê. Era para dar certo, é que eu não atualizei, tá? Eu vou deixar só como nome aqui. E o cadastrar também, porque quando eu pressionar F5 aqui, ele vai atualizar. Vou deixar nome aqui também. É para evitar que eu tivesse digitado tudo de novo, eu fiz aquilo. Vamos cadastrar agora. Ó, conexão bem sucedida, cliente cadastrado com sucesso. Cadastramos o nosso cliente. Vamos ver se ele entrou na base de dados. Se eu vier aqui em visualizar, Rogério, teste cadastro, entrou na nossa base de dados. Professor, está faltando alguma coisa, ó. Criado, está com data de 0, modificado, está nulo. Todo registro, quando você cria ele, você grava a data
principalmente para logs futuros. Então, apesar desses dados, só deixa eu tirar essa conexão bem-sucedida, que eu sei que já não precisa mais. Aqui no meu processo, então, ó, processo a cadastrar, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, olha, eu tenho um campo chamado create, tá? Que é esse aqui, campo create. E o que eu quero salvar no campo create? Eu quero salvar a data e a hora, ou seja, o momento que está sendo salvo. Então é só colocar um now. Quem quiser pode colocar ou em minúsculo, ou se quiser seguir os padrões de desenvolvimento correto, é bom colocar em maiúsculo, tá? Que aí a pessoa que for, para quem for arrumar um emprego, alguma coisa, sabe que sabe das formas corretas de programação. Vamos cadastrar mais um? Fazer o teste aqui, né? Vamos atualizar. Chamar aqui, ó. Teste de aula síncrono. CPF. CEP. Endereço. UAA. Número. Bairro. Teste. Cidade. Teste. Escolha. Vamos colocar isso aqui e vamos clicar no cadastrar. Ó, cliente cadastrado com sucesso. Vamos ver se foi mesmo. Vamos atualizar a nossa base. Atualizou. Entrou o cliente e também entrou a hora em que esse registro foi salvo, tá? Quando eu ensinar vocês a editarem, aí nós vamos inserir no Modify. Então, quer dizer, esse registro foi criado no dia tal, mas foi modificado no último dia. Aí vai trazer a data que ele foi modificado. Tá claro até aí, pessoal? Posso dar uma melhorada. Posso dar uma melhoradinha nele aqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou mostrar algumas coisas um pouquinho diferentes, que é o seguinte. Se vocês quiserem substituir toda essa parte aqui, ó, que eu ensino, isso é novo. Só quem assistir a aula síncrona que vai pegar essa informação, tá? Para evitar erro, você pode substituir por isso aqui, ó. Dólar. Dados. Então, eu gosto de trabalhar mais assim. Eu criei uma variável chamada dados. E aqui, reparem que ele já me dá... Deixa eu ver se é a mesma coisa que eu uso aqui. É, mesma coisa. Ele dá um filter input array. O que ele está fazendo? O que essa função faz? Ela pega tudo que veio dos inputs do método post e armazena isso dentro de um array, sabe? Ou vetor, como vocês queiram chamar aí. Nesse caso aqui, antes de salvar, por exemplo, eu gosto de dar um var dump. Var dump nos dados. Para depois eu fazer essa parte aqui do SQL, tá? Vocês vão ver, eu vou deixar o var dump aqui, só para vocês separarem. Só que aqui, ó, no local como eu não criei a variável nome ali, eu teria que modificar aqui para a seguinte maneira. Dados, mas eu prefiro trabalhar assim, tá, gente? É outra maneira. Dados, e eu vou colocar aqui nome. Porque como ele é um array,
Então, aqui vai ser dados, eu vou pegar o CPF. Aqui, dados, CEP. O outro, dados, endereço. Bom, vamos rapidinho, né? Vou substituir. É tamanho. Não, aqui dá. Quem quiser, ó. Criei vários, vários ponteiros, dados. Aí, agora eu tenho que tirar, porque não tem jeito. Né? Um vai ser número, o de baixo, bairro. Cidade, dados, estado. Tudo bem? Bom, então você tem, ou você trabalha assim, pegando os valores do campo, ou você trabalha dessa outra maneira aqui, que eu acho mais prático, tá? E a vantagem é que eu dou um var dump, se der algum erro, alguma coisa, eu vejo o nome de variável, essas coisas todas que estão vindo, que está vindo lá do formulário. Né? Às vezes a gente não sabe, isso aqui é uma maneira que eu prefiro de trabalhar. Mas para poder aprender da outra maneira é mais fácil, tá? Por isso que eu coloquei da outra maneira lá. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos voltar aqui. Vou chamar a aula síncrona 2. Vou mudar o CPF aqui. Vou colocar aqui. Vou tirar isso aqui. Vou colocar alguma coisinha aqui. Mudar aqui para Minas. Vou cadastrar. Quando eu faço isso, ele me mostra o array. Então, caso vocês errem na digitação alguma coisa, é só fazer a verificação. Estão entendendo? Só fazer essa verificação. O Vardamp é muito bom para isso. E aqui ele está me dizendo que o cliente foi cadastrado com sucesso. Bom, se foi cadastrado com sucesso, vamos conferir, atualizar aqui, teste aula síncrona 2. Fechou. Funcionando direitinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar mais uma melhoria, tá? Vou fazer da seguinte maneira. Vou. Aonde tem esse aqui? Se ele executou, está dando um eco, né? Eu vou usar um eco também, só que eu vou criar como se fosse um script. Aqui eu estou usando JavaScript. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me dar uma mensagem, cadastro realizado com sucesso, e ele vai redirecionar para o clientes listar. Vamos voltar. Vou colocar aqui 3. Vamos cadastrar de novo. Ó. Então, ele vai me dar uma mensagem, ok, e ele vai para o listar. Vocês vão ver que ele já mostrou a alteração. Teste aula 3. Certo? Bom, o que eu posso fazer aqui ainda para poder dar uma melhorada? Opa, 9h36 já.
eu vou preparar o meu ambiente para a próxima aula, tá? No meu listar, vamos achar o listar aqui. Eu coloquei o botão, né, de cadastrar. No lugar aqui do TH, eu vou colocar editar. E eu vou colocar o excluir também. Aqui embaixo, por enquanto, tá? Vamos colocar um TD. Ele já me deu aqui as opções, né? Eu posso fazer direto. Já com o botãozinho, vai ficar bonitinho aqui, ó. Então, eu tenho um TD, editar, mas eu vou explicar isso para vocês depois, tá bom? Por que eu tenho que colocar aquele eco ali na frente. E eu vou colocar o outro TD, que é do excluir. Então, eu tenho aqui um botão Danger, que é para excluir uma linha, vermelho. Aqui, editar amarelo. Então, tá aqui, editar. Eu estou abrindo o arquivo editar. Aqui, eu estou processando o arquivo excluir. Na próxima aula, eu vou explicar isso aqui melhor para vocês. Mas vamos dar uma olhada como ficou o nosso listar agora. Beleza, ó. Editar, editar e excluir, ó. Tá aqui, bonitinho. Se eu clicar no botão excluir, não vai processar nada, porque eu ainda não fiz o excluir. Vou fazer na próxima aula. E o editar é a mesma coisa, vou fazer na próxima aula, mas o botãozinho já está montado. Tá? Vamos só dar uma melhoradinha aqui no seguinte. No meu cadastrar, nós vamos fazer o ajuste do CPF. Então, quando a pessoa digitar, certo? Quando a pessoa digitar, o CPF vai formatar o CPF. Então, deixa eu pegar aqui o modelo. Processamento a gente já fez. Deixa eu abrir. Onde que eu tenho esse processamento, inclusive para fazer validação, sabe? Gerenciamento. Tá. O que eu vou fazer aqui, ó? No campo do CPF, aqui, a partir de agora é um pouco de JavaScript, não é PHP, tá bom? Eu vou fazer isso aqui, ó. No cadastrar, eu vou achar o CPF e eu vou fazer dentro do meu input aqui, ó. Vou colocar on input.
vou chamar... Fazer igual para do máscara disso. Beleza. Então, eu vou usar o onInput, que é um parâmetro, e está chamando uma função chamada máscara. Essa função máscara deixa eu pegar no meu... É uma função em JavaScript. Se pedir, vocês vão ter, tá? Tem... Cadê no meu JS? Que eu gosto de criar separado, mas eu vou colocar junto aqui. É uma função simples. Se quiser, pode colocar ela aqui, ó, tá? Só que ela tem que estar em volta da tag script. O bom é colocar no rodapé, tá, gente? Quem for... Pode colocar no rodapé sem problema algum, que... /script. Então, aquela função lá em cima está chamando máscara para fazer a formatação do meu CPF. É uma máscara, se quiser pode chamar assim, máscara CPF. Fica mais claro um pouco. Vamos vir aqui, máscara CPF. O DIS significa que é do que a pessoa digitou. Bom, feito isso daí, vamos fazer o teste agora. Vamos atualizar, Ctrl F5. Então, você pode colocar qualquer nome. Quando você for digitando, ele já coloca a máscara. Certo? Essa é a máscara para o CPF. Existe também a máscara para CEP, tá? Mas como a gente vai ver o Via CEP na próxima semana, porque, como eu prometi, né? Nós vamos digitar aqui o CEP nesse local na próxima semana e ele vai trazer o endereço, o número e o bairro. Isso não tem nas aulas gravadas, tá bom, pessoal? E eu ainda tenho que trabalhar com validação com vocês. Mas dá tempo, fiquem tranquilos aí que isso daí a gente vê na semana que vem. Eu vou parar a aula agora, né? Vou parar a gravação, mas eu fico mais alguns minutinhos aqui com vocês, caso vocês tenham alguma pergunta para poder fazer, tá bom?